Narração de livro preparado por Cristiane Batista. Inscreva-se e deixe sua curtida, grata. A psicologia da quaternidade. Jung. Podemos tratar exaustivamente do problema do quarto elemento, como vimos no capítulo anterior, sem que seja preciso renunciar à linguagem religiosa. Por meio de figuras metafísicas. Pode-se descrever, projetivamente, de que modo se completou a Trindade, formando uma quaternidade. Isto faz com que a descrição adquira plasticidade e vigor. Estas afirmações, no entanto, podem e devem, por razões de ordem científica, reduzir-se ao homem e à sua psicologia, pois se trata de produtos de inteligência humana, aos quais é lícito atribuir qualquer validez metafísica. São principalmente projeções de processos psíquicos, não sabemos porém em que consistem, visto que se encontram num domínio inconsciente e inacessível ao homem. Em todo caso, a ciência não pode tratá-los senão como projeções, pois se não o fizesse estaria renunciando à sua autonomia. Como não se trata das fantasias de um indivíduo isolado, mas de um fenômeno de natureza coletiva, pelo menos no que se relaciona com a Trindade, é forçoso admitir que a evolução da ideia trinitária constitui um processo coletivo que se prolonga ao longo de séculos, isto é, um processo de diferenciação da consciência que se estende por milênios. Se quisermos interpretar o símbolo trinitário em sentido psicológico, devemos partir do indivíduo e considerar tal símbolo como uma expressão individual como, ps, uma representação onírica. Este modo de proceder é legítimo, pois outrora foi uma representação coletiva que partiu de indivíduos, além disso, são somente indivíduos que a possuem. Podemos estudar a Trindade, como estudamos um sonho, e isto tanto mais facilmente pelo fato de sua existência constituir um drama, como qualquer sonho mais ou menos desenvolvido. Em geral, o Pai representa o estágio primitivo da consciência, o estágio ainda infantil, quando se depende ainda de uma forma de vida pré-existente, de um hábito que tem o caráter de lei. É um estágio que se aceita passivamente, um estado de não reflexão, puro conhecimento de um fato empírico, sem que haja um julgamento intelectual ou moral. Isto se aplica tanto no plano individual como coletivo. O quadro se modifica quando o acento se desloca para o filho. No nível individual as mudanças começam, de modo geral, quando o filho se prepara para ocupar o lugar do pai. Isto pode ocorrer, segundo o modelo arcaico, por um quase parricídio, isto é, por uma identificação violenta com o pai, juntamente com sua subsequente eliminação. Isto não constitui um progresso, mas a manutenção do hábito original e, por isso mesmo, não se verifica qualquer diferenciação da consciência. Não houve uma emancipação em relação ao pai. A solução legítima não consiste numa diferenciação consciente entre o que é pai e o hábito por ele representado. Para isto será necessário um certo grau de conhecimento da individualidade, a qual não se chega sem uma decisão de ordem moral, além do que ela pode ser mantida sem uma compreensão do seu sentido. O hábito é substituído por uma forma de vida conscientemente escolhida e conscientemente adquirida. Por isso é que a cristandade, caracterizada pelo Filho, impele o indivíduo a decidir-se e a refletir,
fato este sentido de modo particular pelos padres da Igreja que, em lugar da necessidade e da ignorância, insistem sobre a compreensão. É esta tendência que se manifesta no conflito entre o Novo Testamento e a justiça legal do judaísmo, a qual representa exclusivamente o hábito. Finalmente, a terceira etapa indica uma realização do espírito no futuro, além do filho, ou seja, uma vida do pai e do filho que eleva os estágios conscientes posteriores ao mesmo nível de autonomia do pai e do filho. Este ampliamento da filiatio, da filiação divina, até o homem, representa a projeção metafísica da mudança psíquica que então se verifica. Isto quer dizer que o filho é uma fase de transição, um estágio intermediário, de um lado, ainda é criança e do outro, já é adulto. O filho é transitório, e por isso os filhos de Deus morrem prematuramente. O termo filho significa a passagem de um estágio inicial permanente, chamado de pai e auctor, autor do que existe, para o ser pai. Isto indica que o pai comunicará a seus filhos o espírito gerador da vida que ele próprio recebeu e pelo qual foi gerado. Reduzido ao nível do indivíduo, este símbolo diz que o estado não refletido, apenas percebido e que se chama pai, transforma-se em estado refletido, chamado filho. Este estágio não se acha somente em oposição ao antigo, que ainda persiste, mas por sua natureza racional e consciente encerra também muitas possibilidades de divisão. Uma discriminação crescente gera muitas antinomias, outrora inconscientes, que agora se tornam necessárias, porque sem um conhecimento claro de sua existência não é possível tomar uma decisão moral no verdadeiro sentido do termo. O estágio do filho, portanto, é um estágio de conflito par excellence. A escolha dos possíveis caminhos se acha sob a ameaça de muitos outros desvios. A libertação da lei traz consigo uma exacerbação dos contrastes, particularmente do contraste moral. O crucifixus crucificado entre dois malfeitores é um símbolo vivo desta realidade. A vida exemplar de Cristo constitui em si um transitus, uma transição, passagem e por isso significa ao mesmo tempo uma ponte e uma passagem para a terceira fase, na qual o estágio paterno inicial é restaurado, em certo sentido. Se este último nada mais fosse do que uma simples restauração da primeira fase, as consequências da segunda fase, isto é, a razão e a reflexão, se perderiam, dando lugar a uma quase consciência renovada de natureza irracional e irrefletida. Para que tal não aconteça é mister que se conservem os valores da segunda fase, é preciso que a razão e a reflexão se mantenham intactas. A consciência readquirida com a emancipação do filho persiste na terceira fase, mas deve reconhecer que não é a fonte das decisões finais, nem dos conhecimentos determinantes, isto é, não constitui o que com toda razão poderíamos chamar de gnose, mas uma instância que poderíamos denominar de inspiradora e que na projeção tem o nome de Espírito Santo. É no nível psicológico que surge a inspiração de uma função inconsciente. Visto de uma posição ingênua, o agente da inspiração parece uma inteligência situada no mesmo plano que a consciência, ou mesmo superior a ela, pois não é raro que uma ideia súbita apareça como um Deus ex machina salvador. O progresso trazido pela terceira fase significa, por conseguinte, como que o reconhecimento do inconsciente, quando não uma subordinação a ele.
Alcança-se o estágio adulto quando o filho restabelece o seu estágio infantil, submetendo-se a uma autoridade paterna, seja sob uma forma psicológica, seja de modo concreto, sob uma forma projetada, reconhecendo a autoridade da doutrina da Igreja. É evidente que esta autoridade pode ser substituída por todos os tipos possíveis de sucedâneos, fato este que constitui apenas uma prova de que a transição para a terceira fase esteve sob a ameaça de perigos espirituais incomuns, que consistiam principalmente em desvios racionalistas contrários aos instintos. Neste processo de mudança não se trata, evidentemente, de permanecer criança, mas do adulto dar provas de autocrítica e humildade sinceras, o suficiente para perceber que não tem condições de saber onde nem em relação a que deve assumir um comportamento de criança, isto é, o comportamento de alguém que recebe as coisas de modo irracional e irrefletido. Da mesma forma que a passagem da primeira fase para a segunda exige o sacrifício da dependência infantil, assim também na passagem para a terceira fase é preciso que se renuncie à autonomia exclusiva. É evidente que nestas mudanças não se trata de fatos banais da vida cotidiana, mas de mudanças que afetam o destino do homem. Semelhantes transições, em geral, têm um caráter luminoso, são ensinamentos, iluminações, comoções, privas, experiências religiosas, isto é, místicas, ou outro fator de natureza semelhante. O homem moderno tem noções de tal modo confusas acerca do que seja a vivência mística, ou um medo tão racionalista da mesma, que, em certos casos, desconhece a natureza de sua experiência e repele ou recalca seu caráter luminoso, o qual é tratado como um fenômeno obscuro e irracional, ou mesmo patológico. Estas interpretações errôneas se baseiam numa realização insuficiente e numa compreensão defeituosa das grandes conexões que, de modo geral, só se esclarecem plenamente quando aos dados da consciência se acrescentam também os dados do inconsciente. Sem estes, muitas lacunas permanecem em aberto na série de experiências da vida de um homem e com elas são frequentíssimas as ocasiões de racionalizações insatisfatórias. Quando existe uma tendência, por ligeira que seja, para a dissociação, ou uma fleuma com inclinação para um estado habitual de inconsciência, pode-se preferir as falsas causalidades à verdade. O caráter luminoso de tais experiências consiste em que a pessoa se sente subjugada por elas, uma confissão contra a qual não só o orgulhoso resiste, como também o temor profundamente arraigado de uma possível perda da supremacia da consciência, e muitas vezes o orgulho nada mais é do que uma pseudo-reação que dissimula, por assim dizer, o medo de que se está possuído. Quão espessas são tais paredes protetoras mostra-nos a sugestionabilidade simplesmente assustadora que está na base dos movimentos psíquicos das massas, a começar pelos mais sérios pesquisadores da Bíblia entre as pessoas simples, e o assim chamado, por razões de prestígio, Oxford Group Movement, entre as classes mais altas, até o nacional-socialismo de todo um povo, e tudo isto em busca de uma experiência mística totalizante. Quem não compreende o que lhe está acontecendo, corre o risco de permanecer estacionário na fase de transição do filho. O critério para se saber em que consiste o estágio adulto não é fazer parte de alguma seita, de um grupo ou de um povo, mas ter condições de submeter-se ao espírito da própria autonomia.
Da mesma forma que o filho procede do pai, assim também da condição do filho procede o pai, o qual não é, de modo algum, uma repetição ou identificação com o pai original, mas um homem no qual a vida do pai continua sua obra de geração. Esta terceira condição constitui, como já vimos, uma inserção da consciência do ego na totalidade superior, a qual não se pode chamar de eu, mas que por isto mesmo se ilustra melhor através de uma categoria mais ampla. É preciso, porém, ter sempre presente o antropomorfismo insuficiente de uma tal concepção. A linguagem cristã designa esta grandeza, difícil de ser definida, mas que pode ser captada sob o ponto de vista psíquico, com o nome de Espírito Santo, isto é, como o sopro salvador e totalizante, para o qual ela reivindica uma personalidade, o que é sumamente adequado, em vista das circunstâncias que acabamos de expor. Há quase 2000 anos a história conhece a figura do homem cósmico primordial Urmen, o Anthropos, cuja imagem entrou tanto na concepção de Javé como na de Cristo. Os santos estigmatizados tornarão-se, usando uma linguagem plástico-intuitiva, santos cristificados e por isso mesmo portadores da imagem do Anthropos. São modelos simbólicos da atuação do Espírito Santo sobre os homens. O Anthropos é um símbolo que advoga uma natureza pessoal da totalidade, ou do si mesmo. Quando se percorre a série dos numerosos símbolos do si mesmo, descobre-se entre eles alguns, e que não são poucos, nos quais não comparece caráter pessoal algum. Não quero insistir, aqui, na casuística psicológica que, seja qual for o caso, tratasse sempre de uma terra incógnita para o leigo, posso contudo basear-me num material histórico que exprime a mesma coisa com a clareza requerida pela observação científica moderna. Refiro-me à simbólica da alquimia que, além da figura pessoal, estabeleceu também outras formas não humanas, geométricas, tais como a esfera, o círculo, o quadrado, o octógono, ou físico-químicas, como a pedra, o rubi, o diamante, o mercúrio, o ouro, a água, o fogo, o espírito, os piritas entendido como substância volátil. Encontramos esta coletânea de símbolos, mais ou menos em concordância nos produtos modernos do inconsciente. Deste contexto faz parte igualmente a circunstância de que existem numerosos símbolos teriomórficos de natureza espiritual, entre os quais figuram o Cordeiro, Cristo, a pomba, Espírito Santo, a serpente, Satanás, além de outros, no âmbito cristão. Como símbolo do nós e do agatodaimon dos gnósticos, a serpente toma um significado pneumático, ó diabo também é espírito. Acha-se aí expresso o caráter não humano do si mesmo ou da totalidade, tal como ocorre no relato de Pentecostes, quando o Espírito desce sobre os discípulos em forma de línguas de fogo. Diante disto podemos compreender, de certa forma, o embaraço de Orígenes em relação à natureza do Espírito Santo. Compreendemos também a razão pela qual a terceira pessoa da Trindade não tem uma qualificação pessoal, ao contrário do Pai e do Filho. Espírito, em si, não é uma designação pessoal, mas a definição qualitativa de uma substância de caráter aeriforme, spiritas, animus. Todas as vezes que o inconsciente se expressa de maneira tão contraditória, como no caso presente, é indício de que não se trata de uma situação clara, tal como nos ensina a experiência. O inconsciente se empenha, por assim dizer,
em exprimir um estado de coisas para o qual não existe uma categoria nocional no plano da consciência. Não se trata absolutamente de conteúdos metafísicos, como no caso do Espírito Santo, pelo contrário, qualquer conteúdo que transcenda a consciência e para o qual não há qualquer possibilidade de apercepção, pode dar origem a uma simbólica paradoxal ou antinômica dessa espécie. Numa consciência ingênua e primitiva, que só entende em termos de preto e branco, o próprio aspecto duplo e inevitável daquilo que tem por título o homem e sua sombra, pode adquirir um caráter transcendental e, consequentemente, produzir uma simbólica paradoxal. Por isso creio que dificilmente erraríamos se admitíssemos que são justamente as antinomias impressionantes da simbólica do espírito que provam existir uma complexio appositorum, uma união dos contrários, no Espírito Santo. Entretanto, não há uma categoria nocional consciente que exprima tal fato, pois essa união só pode ser concebida pura e simplesmente como uma coincidência que implicaria a supressão, isto é, a destruição de ambas as partes. A simbólica espontânea da complexio oppositorum indica justamente o contrário de uma destruição, pelo fato de outorgar ao produto resultante da união, ou uma duração eterna, isto é, uma estabilidade inabalável, ou uma eficácia suprema e inesgotável. É por isto que o espírito, enquanto complexio oppositorum, tem a mesma fórmula que o Pai, o auctor rerum, que Nicolau de Sieyès concebeu também como uma união dos opostos. Na realidade, porém, o Pai encerra a mesma antinomia que se encontra no Filho seu adversário. A pesquisa de R. Scharf mostra em que medida o monoteísmo do Antigo Testamento se viu obrigado a fazer concessões à relatividade do conceito de Deus. O livro de Jó se acha a um passo do dualismo que teve seu período de florescência na Pérsia, antes e depois de Cristo, e que depois emergiu em diversos tipos de movimentos heréticos no seio do cristianismo. Por isso não é difícil entender que o duplo caráter do Pai, como já mencionamos acima, volte a aparecer na pessoa do Espírito Santo, e que este adquira então o significado de uma restauração do estágio do Pai. Usando uma analogia, poderíamos comparar o Espírito Santo à corrente de fótons que se produz quando se destrói a matéria, e o Pai com a energia primordial que provocou a formação de prótons e elétrons com suas cargas opostas. Não se trata aqui, como o próprio leitor compreenderá, de uma explicação em sentido estrito, mas de uma analogia lícita, uma vez que as ilustrações tiradas da física repousam em última análise nas mesmas bases arquetípicas que a especulação teológica. Ambas são psicologia, a qual se apoia por seu lado no mesmo fundamento arquetípico.